Tô animado, hein? Tudo bem com vocês? Como é que foram de passagem de ano? Todo mundo muito bem, junto com a família? Isso é bom demais, não é? Eu estou muito feliz, queridos. Estou aqui novamente há cerca de 4 meses e volto aqui a esse púlpito. Para mim é uma honra tremenda poder estar aqui com você novamente, aprendendo um pouco da palavra de Deus. E eu fui convidado, não é, pelo pastor Marcos para a gente começar essa série de mensagens que fala sobre a igreja, não é? E é importante a gente saber o que é a igreja, por que a gente está na igreja, por que a gente está nesse lugar, não é? O que significa pertencer a uma igreja. A primeira coisa que eu quero que você entenda, calma que eu já vou orar, é que você não tem uma religião. Você pode repetir isso comigo? Eu não tenho uma religião. Você não tem uma religião. O cristianismo, ele pode ser até considerado no censo, ele pode até ser considerado pela sociedade como uma religião, mas o cristianismo não é religião. O cristianismo é relacionamento. Você pode dizer isso comigo? Relacionamento. Você tem relacionamento com um Deus vivo. Você não faz uma oração, você não faz não tem uma conversa diária com um ser qualquer, com uma imagem qualquer. Você tem um relacionamento com Deus que você não vê. Eu estava lendo um pouquinho sobre a história de Israel, e Israel chocou muito os povos que eram gentios, porque de repente eles aparecem com um Deus que não tem imagem e mais, também não tem nome. Quando perguntaram a Deus qual é o seu nome, de que devemos lhe chamar, ele disse: olha, eu sou, e acabou, e ponto final, é isso aí. Esse é o Deus a quem nós servimos. Eu quero dizer para você que existe uma definição no dicionário, eu fui procurar isso, para saber o que é a igreja. Diz a seguinte: igreja vem do latim ecclesia, é um templo cristão, é o local da pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Igreja é o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Isso é muito importante. Eu quero que você saiba que existem várias igrejas, existem várias denominações. E cada denominação ela tem uma, por assim dizer, doutrina. Ela tem algo que ela ensina. E às vezes as pessoas se confundem e às vezes trocam de igreja, mas elas acham que tem que levar a doutrina junto. Cada uma tem uma doutrina. Você está entendendo isso? Por exemplo, aqui na Nova Vida você deve estranhar muita coisa. Quem vem de igrejas tradicionais deve pensar assim: nossa, mas o pessoal lá é muito à vontade, não é? Tênis, camiseta, desse jeito. Mas esse é o nosso estilo, essa é a nossa forma de se comunicar. Uma forma jovem, uma forma atual, uma forma de que não precisa. A gente entendeu durante um período que não precisava ter uma roupa especial, uma gravata, para comunicar a palavra de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa saber disso é que a igreja, ela tem uma definição dupla. As pessoas precisam entender o que é igreja. E às vezes nós chamamos de igreja o local físico. Por exemplo, hoje você disse: eu vou à igreja, eu vou chegar na igreja. E você veio de repente de Uber, pegou um ônibus, pegou talvez um táxi, ou pegou o seu próprio veículo, deixou lá no estacionamento e você disse: eu vou à igreja. Sim, aqui é uma igreja, Igreja de Nova Vida de Bangu, está escrito ali na frente, né? Então o local físico é chamado de igreja. Mas hoje, graças a Deus, parece estar mudando nos últimos tempos, e as pessoas têm tido essa concepção de que igreja somos nós. Você pode dizer: eu sou igreja? É maravilhoso isso. Eu sou igreja. Eu sou Jesus nessa terra. Que isso, pastor? Aí é audácia demais. Não. Jesus diz para a gente que nós devemos ser imitadores dele. Então nós somos Jesus nessa terra. O que o povo enxerga em você, ele quer enxergar Jesus. Quando Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo, Deus está dizendo que nós devemos amar como Deus ama. Você já parou um pouquinho para pensar sobre isso? Que amar a outra pessoa, amar o nosso próximo, é amar da maneira que Deus ama.
Isso é muito importante. A igreja, ela foi criada por Jesus. Alguns pensam que foi Pedro que criou a igreja, que foi a ele delegada a responsabilidade de iniciar a igreja. Eu vou ler essa passagem junto com você, mas antes disso eu quero orar. Eu quero pedir a Deus que Ele continue nos ensinando, que Ele continue nos dando sabedoria, conhecimento, para que a cada dia a gente fale menos e acerte mais. Você está aí comigo? Deus querido, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar nessa noite na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender mais de Ti, porque o Senhor, ó Deus, nos tem revelado a Tua palavra, nos tem dado ensinamento, porque nós temos crescido, Senhor, diante de Ti. Eu não quero, Senhor, crescer sozinho. Eu quero, ó Deus, que os meus irmãos, ó Pai, possam aprender, possam crescer, possam desenvolver a sua fé e assim possamos todos, em uma só voz, proclamar o Teu Evangelho. Nós louvamos a Ti, Senhor, nós Te agradecemos por tudo e honramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu falei com o pessoal da projeção, né? Se você tem a Bíblia no seu celular, a versão que eu vou ler é a King James atualizada. João, capítulo 21, versículo 15. Se você não tem a King James atualizada, eles vão projetar aqui no telão, aí você vai poder estar aproveitando. Deixa eu ver se já está lá no telão para a gente começar a ler. Vai chegar lá já. Lá no finalzinho do Evangelho de João. Amém. Diz assim: assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a esses outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Versículo 16. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Já mudou um pouquinho, né? Versículo 17, pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Veja bem que Jesus, ele dá uma missão a Pedro. Ele diz a Pedro: olha, se você me ama, apacenta os meus cordeiros. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E ele pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Isso foi uma ordem de Jesus muito clara. E muitos podem pensar que Pedro foi o primeiro, mas ele não foi o primeiro. A igreja de Jerusalém, por exemplo, quem era o líder da igreja de Jerusalém era Tiago. Apesar de Pedro ter feito milagres, apesar de Pedro ter feito grandes coisas ali naquele meio, mas era Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja de Jerusalém. A igreja, ela foi criada no coração de Deus. Você precisa estar bem consciente disso. Essa igreja aqui tem 45 anos de idade. Eu estava ali agora, estava pensando, 45 anos de idade. Essa igreja não nasceu do nada. Essa igreja não nasceu porque alguém teve uma ideia: vamos abrir uma igreja em Bangu. Não. Essa igreja teve um direcionamento, assim como todas as igrejas que nós conhecemos. Cada igreja, ela tem um direcionamento dado por Deus. Deus criou a igreja, tanto a igreja física, quanto a igreja espiritual, quanto a igreja pessoas que somos nós. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque de repente passou e falou: vou entrar nesse lugar para ver o que acontece. Com algumas pessoas até já aconteceu dessa maneira, mas na grande maioria as pessoas foram convidadas, vieram a esse lugar, ouviram uma palavra e essa palavra transformou o seu coração. Então isso não foi uma ideia que nasceu na cabeça dos discípulos: olha, vamos montar uma agremiação, vamos montar uma associação, uma assembleia. Não, Jesus comissionou. Jesus disse: olha, se reúnam, estejam juntos,
propaguem o Evangelho, falem do meu amor, saiam pelas cidades, não fiquem restritos apenas a Jerusalém. Vocês estão deixando a vida judaica para começar a vida cristã. É claro que ele não disse isso em palavras, mas ele deixou bem claro para os discípulos que era esse o desejo dele, que os discípulos saíssem, que os discípulos fossem pelo mundo, pregando o Evangelho, e cada casa se tornava uma igreja. Isso é fascinante. O Evangelho hoje, queridos, é conhecido em quase todo o mundo, até nos países onde hoje, em 2022, é proibido pregar o Evangelho. Algumas pessoas conhecem o Evangelho. O Evangelho consegue penetrar, consegue ultrapassar barreiras. Não existe nada que segure o Evangelho do Senhor. Existiu uma época, há pouco tempo atrás, não faz muito tempo não, em que nas praças se queimavam Bíblias. Tentaram acabar com o cristianismo. Nas praças faziam um monte de Bíblias, jogavam lá qualquer querosene, álcool, sei lá o que eles jogavam, e incendiavam as Bíblias, porque eles diziam que a religião é o ópio do povo. O povo era enganado por causa da religião. Mas isso não parou o cristianismo. Logo no início da igreja cristã, e isso eu tenho certeza que vai ser falado aqui num outro momento, a igreja ela foi perseguida. A igreja ela não tinha paz para cultuar a Deus, ela começou a ser perseguida. Cristãos foram incendiados, cristãos foram jogados para serem comidos pelos leões, cristãos foram assassinados. Você imagine só a que ponto chegou o ódio, a que ponto chegou a raiva de Satanás contra as pessoas que adoram a Deus. Eu quero que você entenda que a igreja, ela não é um lugar apenas de frequência, ela é um lugar onde nós convivemos. Isso é muito importante. Essa casa, quando eu cheguei aqui o pastor Marcos cantou isso, né? Essa casa é a sua casa, e isso aqui é a sua casa. Esse banco que você está sentado é a sua casa, é o lugar que Deus te deu para adorar. Eu quero que você comece a exercitar na sua vida que esse aqui não é apenas um local onde você frequenta, não é apenas um local onde você entra, onde você tem todo um ritual de cantar a música, receber os anúncios, dar uma oferta e logo depois sair, voltar para a sua casa. Não, esse é um lugar de convivência, é um lugar de você conhecer pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, não parece, mas eu sou. E eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de conhecer as pessoas. Eu não sei se você repara, mas eu gosto, isso é uma coisa minha, sempre foi dessa maneira. Eu gosto de conhecer, e se possível eu quero saber o nome de cada um de vocês. Eu sabia, há 5 anos atrás eu sabia o nome de cada um. Hoje eu já não sei mais, chegou uma porção de gente diferente, mas eu vou conhecer você. Não precisa ficar com medo não, eu sou feio, mas eu não mordo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um sabe onde seu sapato aperta. Porém, nós sempre deveríamos vir à igreja sempre que nos seja possível. Guarda o que eu estou falando para você. O Brasil é um dos países do mundo onde mais se tem liberdade para pregar e para cultuar a Deus. Aproveite essa oportunidade, porque pode ser que um dia não seja mais dessa maneira. Nós temos uma ideia de que tudo será eterno. Outro dia desse eu estava lendo sobre isso, sobre essa crise que o ser humano tem. Ele acha que tudo vai ser para sempre. Ah não, depois eu resolvo isso. É a tal da procrastinação. Depois eu faço aquilo. Ah, eu não vou na igreja hoje não, depois eu vou na igreja. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Sempre que você tiver oportunidade, esteja na igreja. Nenhum culto é igual ao outro. Você já reparou isso? Nenhum culto é exatamente igual ao outro. A liturgia pode ser semelhante, a liturgia pode ser parecida, mas nenhum culto é igual ao outro. Deus sempre fala de maneira diferente, quer seja através dos louvores, quer ser através da ceia, quer ser através da palavra, quer ser através às vezes de um abraço e um sorriso de um irmão para você. Aquilo já muda a tua vida. Eu já entrei nesse lugar triste, eu já entrei nesse lugar deprimido, eu já entrei nesse lugar com o coração chorando e saí desse lugar sorrindo. Eu sou testemunha viva e eu posso falar para você. Eu já vivi momentos na minha vida de tristeza, uma angústia tão grande,
que eu achava que não valia mais a pena frequentar a igreja, mas Jesus me curou na igreja. Pastor, você está querendo dizer o quê? Que Jesus só cura na igreja? Não, Jesus ele cura onde tem fé. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que quando nós nos reunimos, algo espiritual acontece. Jesus diz que aonde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, tem 2 ou 3 aqui? Muito mais. Então Jesus está nesse lugar, meus queridos. Jesus se faz presente nesse lugar. Você pode não estar enxergando Ele fisicamente, mas Jesus está nesse lugar. E eu creio que em cada culto, aplaudam a Ele, pode aplaudir. Eu creio que em cada culto, Deus faz um milagre. É que às vezes a gente fica meio temeroso de contar. Às vezes a gente fica meio temeroso de compartilhar com o nosso próximo. Mas em cada culto, Deus faz um milagre na vida de alguém. Pessoas são abençoadas. Pessoas são edificadas. Às vezes você tem um problema tremendo na tua vida para resolver durante a semana, e você vem aqui, clama, pede a Deus, e quando você sai com a bênção de Deus e as coisas correm bem, porque Deus está na frente. Isso não é só uma palavra de impacto, Deus está à frente desse problema, não, isso é uma verdade. Deus está à frente da nossa vida, aonde nós ainda não chegamos, Deus já está lá. Ele já está aguardando por você. O que precisa é nós darmos passos de fé. E como é que a gente vai adquirir fé? Ouvindo a palavra de Deus. E é onde a gente mais ouve a palavra de Deus? Na igreja. Então a igreja é um lugar fascinante. Eu gosto de igreja, eu amo igreja. Eu sou aquele conhecido rato de igreja. Já ouviu falar dessa frase? Rato de igreja? Hoje eu estou mais devagar, né? A idade já não está permitindo que eu faça algumas coisas. Mas eu amo igreja, eu amo estar nesse lugar. Eu amo ver você chegando nesse lugar. Eu amo ver você assentado nesses bancos, aplaudindo ao Senhor. Eu amo ver você cantando. Eu amo estar aqui junto com o pastor Marcos, com o pastor Luiz. Eu ia falar pastor Zé, porque eu estava brincando com ele hoje, eu até esqueci. Hoje eu confundi ele com o José, por causa da camisa, quase a mesma cor. Liga não, gente, é meio doido, mas... Na igreja Deus fala conosco. Na igreja nós temos comunhão com os da família da fé. Nós temos a alegria de cantar músicas em louvor ao nosso Deus. Somos alimentados pela palavra, trazemos uma oferta de amor e obediência para que a casa de Deus seja suprida. Você pode dizer, pastor, eu já sei disso. Mas o que eu quero que você imagine, eu quero que você tenha um entendimento, é que isso são coisas espirituais. Deus cura no meio dos louvores. Deus faz milagre no meio dos louvores. Quantas vezes, em quantos louvores, você já chorou? Eu tenho um louvor que eu amo muito. E quantas vezes eu voltava, não é, da igreja onde eu estava, voltando para casa, eu botava no rádio, né, ligava lá no Spotify e vinha ouvindo aquela música, e eu vinha chorando às vezes de noite, porque aquela música me impactava, aquela música me curava, falava do coração de Deus. Eu começava a imaginar como é o coração de Deus, que não é igual ao nosso coração. É um coração que não carrega mágoa, é um coração que não é vingativo, é um coração que não tem rancor, é um coração puro, e é assim que Ele quer que seja o nosso coração. Gente, a gente aprende isso no dia a dia. A gente aprende isso quando nós temos arranhão com os nossos irmãos, e você vai ter arranhão com os irmãos, porque nós somos pessoas. Mas é nesses arranhões que a gente aprende a perdoar. É nesses arranhões que a gente aprende a ser mais semelhantes a Deus. É quando a gente perdoa, mesmo quando nós somos feridos, que nós vamos aprendendo a cada dia mais ser imagem e semelhança de Jesus. Você precisa ter isso bem firmado no teu coração. Não perca a oportunidade de estar na igreja. Eu sei que existem coisas que talvez você não vá gostar. Eu sei que existem coisas talvez que você não vá concordar, mas não deixe que isso te impeça de ser uma pessoa que esteja na igreja, que conviva na igreja, porque não existe igreja perfeita. Eu posso te garantir isso. Não existe denominação perfeita, não existe nenhum lugar perfeito. Muitos agora estão nos assistindo pela internet, e eu dou graças a Deus por isso.
O culto de hoje de manhã eu vi pela internet, assisti pela internet. Estavam lá, mais de 100 pessoas estavam assistindo pela internet. Falei, glória a Deus. De alguma maneira as pessoas estão ouvindo a palavra. Eu vi o pastor Marcos falando do amor de Deus, do cuidado de Deus. É exatamente isso, queridos. É você estar ligado. Sabe, eu sempre disse isso. Você não é simplesmente um membro da igreja, você é a igreja. Você pode dizer amém? Você não é simplesmente parte da igreja, você é a igreja. Cada cadeira dessa que eu estou vendo aqui, que eu estou vendo vazia, eu sei, é um dia especial, né? É o primeiro dia do ano, muitas pessoas já foram viajar, muitas pessoas ainda estão viajando, estão com seus parentes, vão voltar hoje à noite, ou vão voltar durante a semana, não sei, muita gente está de férias, né? Professores, o pessoal está, eu sei disso, mas que alegria que eu tenho, quando eu vejo todos esses bancos completos. Como é bom a gente ver. Por quê, pastor? O senhor gosta de dizer que a igreja tem 500 membros, 1000 membros? Não, mas é porque eu sei que as pessoas estão buscando a Jesus. As pessoas têm fome e sede de Deus. As pessoas não vêm a esse lugar apenas para se divertir, apenas para dançar, apenas para pular, mas elas vêm a esse lugar porque aqui está a presença de Deus. Elas vêm ter um encontro com o Senhor. Essa igreja é uma igreja, não só essa igreja, mas todas as igrejas, como eu disse para você, Jesus se faz presente. Uma multidão seguia Jesus. Leia os evangelhos. Multidão não são 2 pessoas, não são 3 pessoas. No milagre dos pães e dos peixes, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era gente a beça que seguia Jesus. Quanto mais pessoas estiverem seguindo a Jesus, menos pessoas estarão indo para o inferno. Quanto mais pessoas estiverem seguindo a Jesus, mais o nosso país vai prosperar. Quanto mais pessoas estiverem seguindo a Jesus, mais pessoas serão curadas. E quando eu digo curado, queridos, não é simplesmente de uma enfermidade física, não, é curado no coração. É muita gente hoje andando com o coração ferido, com o interior ferido. Pessoas que não se falam, pessoas que não querem ter relacionamento, pessoas que às vezes têm um preconceito contra alguém ou contra alguma coisa. Ah, como Deus quer mudar a igreja, queridos. Eu posso lhe dizer que a igreja é o melhor lugar para se estar. Ainda que haja erros, coisas que talvez você não goste, o melhor lugar para se estar é na casa de Deus. Não troque esse momento que você pode ter com Deus por nada. Como eu disse para você, não é uma ameaça, é apenas um aviso. Pode ser que um dia não seja mais assim. Ah, que isso, pastor? Que isso? Lembra de 2019, 2020? Lembra de 2021? Eu era pastor de uma igreja. As lágrimas desciam, porque eu não podia estar com a igreja. E naquele local onde eu pastoreava, não tinha internet. A internet que tinha era de celular e abençoe abundantemente. Era mais ou menos desse jeito. A internet era muito ruim. E como é que eu ia fazer para dar assistência aos membros? Como que eu poderia estar perto deles se existia um tal de lockdown, que eu não podia sair de casa? Se a internet não conseguia chegar até aquelas pessoas? E eu ficava orando a Deus, clamando a Deus, Senhor, acaba com isso logo. E graças a Deus, em junho ou julho foi liberado. Podem ir para a igreja com todos os cuidados. E eu botei cadeira, quase uma aqui e outra lá no espelho, quase uma aqui e outra lá do outro lado. Mas o pessoal veio à igreja e eles disseram, que saudade que a gente estava. O único jeito que eu conseguia me comunicar com eles era colocando alguma coisa no grupo do WhatsApp, porque aí no WhatsApp o pessoal, né, consegue ver alguma coisa. Era a única maneira que eu tinha de me comunicar com eles, queridos. Você imagine só isso. Não dava para fazer um culto ao vivo. Eu fiz alguns vídeos em casa, não é, pregando, colocava no YouTube, mas o pessoal não conseguia ver o vídeo no YouTube. Não tinha banda larga, hoje tem, graças a Deus. Depois que eu saí de lá, muita coisa melhorou, graças a Deus. Quando cumprimos as 2 ordenanças de Jesus, que é o batismo e a ceia do Senhor, nós temos a presença dele, abençoando, curando, mudando situações. Jesus sempre está presente, não importa o número de pessoas. Você vê quando, por exemplo, nós temos batismo. Você já viu a festa que é? Você já viu a alegria que é?
A gente levanta, a gente bate palmas, a gente faz uhul! Quando é a galera então da Radical, aquela gritaria, pessoal da juventude, opa! É sempre muito alegre, muito feliz. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós, oh Senhor, oh Pai, eu sei que eu sou pecador. Não, você vai lá, se achega diante de Deus e fala, Pai, eu pequei, me perdoa. Essa aliança que eu tenho contigo, ela é inquebrável. E é por isso que eu posso me assentar à tua mesa, porque o Senhor já me perdoou antes de eu te pedir perdão. E a gente se assenta na mesa do Senhor, e eu creio que Deus se assenta conosco na sua mesa. Então, queridos, não deixe de estar na igreja. Seja dia de ceia, não seja dia de ceia, esteja presente na casa de Deus. Esse lugar é especial, esse lugar é magnífico, esse lugar nasceu no coração de Deus. Homem nenhum poderia idealizar, poderia intentar fazer uma igreja, fazer desse local, dessa agremiação, dessa associação, dessa assembleia, um lugar tão especial quanto é. Quantas vezes nós temos um problema, uma situação de saúde, um problema no emprego, ou um problema em casa e nós deixamos de ir à igreja? Quantas vezes nós deixamos de nos comunicar? Quantas vezes nós sofremos sozinhos, calados? Hoje aqui eu calculo por baixo, porque eu sou meio ruim de conta, sabe? Nunca fui muito bom de matemática, mas devem ter pelo menos umas 200 a 300 pessoas. Sempre vai ter alguém com quem você pode se abrir. Ah, pastor, eu não quero me abrir com qualquer um. Você tem 3 pastores aqui que você pode se abrir, que não vão falar do teu problema para ninguém, e que vão poder orar por você, que vão poder interceder por você. Lembra daquela música? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Alguém pode interceder por mim. Eu já tive inúmeras pessoas intercedendo por mim, e os problemas foram sanados. Assim também eu já orei por pessoas, e pessoas também tiveram seus problemas liberados, porque essa é a razão da igreja, a convivência, estarmos juntos, estarmos presentes, estarmos ligados. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aplauda. Aleluia. O contrário deveria ser, quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma doença, quando eu estou com uma situação difícil, eu deveria falar assim, olha, eu vou à igreja, porque eu vou buscar a Deus. Eu vou à igreja porque Ele ouvirá o meu clamor, e vai ouvir o clamor do meu irmão, e eu vou ser abençoado. Como Jesus disse a Pedro, alimente os meus cordeiros. Você sabe o que é um cordeiro? Só na brasa, pastor. Cordeirinho na brasa é uma delícia. Mas vamos parar de brincadeira. Você sabe o que é o cordeiro? É um filhote de ovelha. São os novos convertidos, queridos. Cuidem dos novos convertidos. Essa não é uma função só para o ministério de acolhimento, é uma função nossa, de vocês e minha também. Eu posso dizer uma coisa para você que foi muito interessante, você vai rir um pouquinho. Eu fiquei 5 anos e meio fora dessa igreja. Quando eu estava pastoreando a outra igreja, eu fiquei 5 anos e meio fora da igreja, e retornei para cá. Chegou o momento da gente retornar, e quando eu retornei para cá, eu retornei como cachorro que cai do carro de mudança. Imagina um cachorro que cai do carro de mudança. Como é que ele fica? Onde é que eu estou? Que lugar é esse? Au, 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 au. Onde é que é? Cadê? Chegamos ou não chegamos? E o carro está indo embora. Eu fiquei assim. Tanta coisa tinha mudado, tantas pessoas novas, a liturgia do culto já tinha mudado. E eu fiquei 1 ano, pastor Luiz, e agora? O que vai acontecer? Isso, pastor Luiz, e agora? E eu fiquei perdidinho. Gente, 5 anos, agora você imagine, uma pessoa que nunca frequentou uma igreja, uma pessoa que entrou aqui e foi tocada por Deus,
Se essa pessoa não tiver alguém que esteja ao lado dela, alguém que esteja dando a mão a ela e dizendo: vamos juntos, eu vou te ensinar qual é o caminho, vamos juntos, a gente vai começar a andar juntos, vamos juntos, você vai ser um cristão maduro, queridos, Deus vai se alegrar tremendamente. Cuide dos cordeiros, cuide dos pequeninos, cuide daqueles que às vezes ainda não conheceram a Deus e passaram a conhecer há pouco tempo. Nós não podemos estar em todos os lugares. Eu, pastor Marcos, pastor Luiz, não podemos ser onipresentes, infelizmente. Eu já até tentei, mas não consegui. E então, o que a gente precisa fazer? Dar atenção às pessoas que nós conhecemos, às pessoas que nós amamos. Dar atenção às pessoas que nós não amamos também. Chegar perto, conversar, falar com ela, ter comunhão. Eu não estou dizendo que você vai almoçar na casa da pessoa, eu não estou dizendo que você vai conviver com a pessoa, mas a pessoa precisa de oração, ore por ela. Essa é a instrução de Jesus: orai pelos vossos inimigos. Então a gente precisa entender e compreender isso muito bem. É para isso que a igreja existe. Nós precisamos ter essa comunhão. Igreja é esse lugar de convivência, geralmente pessoas que, por mim, eu tenho certeza, o pastor Marcos, o pastor Luiz, têm a mesma concepção. Nós queremos conhecer pessoas. Eu não gosto, sabe, às vezes a pessoa tem vergonha, não é? E eu fico pensando assim comigo: cara, será que eu sou muito entrão? Às vezes quando a Arlene me dá uma travada, sabe, ela puxa o freio de mão, vai devagar. Porque às vezes eu quero conhecer todo mundo, eu quero cumprimentar todo mundo. Porque igreja é isso, queridos. Igreja é você saber quem é o pastor Renato. Igreja é o pastor Renato saber quem é o Cadu. Alguém conhece o Cadu aqui, gente, por favor? Ah, todo mundo? Ah, beleza, que bom, graças a Deus. Gente, igreja é isso. É a gente se conhecer, é a gente se relacionar, é a gente estar junto. Tem um evento na igreja? Se anima. Tem encontro de homens? Se anima. Encontro de mulheres? Se anima. Encontro de casais? Se anima. Você vai conhecer pessoas diferentes. Você vai fazer amizade. Talvez você vai ter uma pessoa que tem tanto a ver com você. E você vai ver: nossa, parece que a gente se conhece há um tempão. Se depender de mim, como eu disse ainda há pouco, eu quero ao menos saber o nome de cada membro dessa igreja. Eu quero compartilhar a bênção de Deus e a alegria de servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é um peso. Servir ao Senhor é ter alegria. Eu fiquei praticamente, por um problema de saúde, fiquei 3 meses sentado ali no banco. Alguns estavam até pensando: esse cara deve ter pecado. Pecou. Ele saiu daquela igreja lá porque rolou alguma coisa lá. Ele está ali no banco, ó, tá vendo? Está quietinho. Não era não, porque eu estava com um problema de saúde. Mas eu estava ansioso, queridos. Eu estava com meu coração ardendo de poder fazer alguma coisa. Aí às vezes eu ia ali para fora, de vez em quando tem lixo para catar, eu cato lixo. Está precisando de alguém no estacionamento, eu já estava quase fazendo qualquer coisa que estivesse ao meu alcance. Hoje eu já não estou mais em condição de estar no som, eu já fui no som, mas hoje eu não estou mais em condição, o negócio já cresceu de uma tal maneira que eu já não tenho mais condições. Mas, meus queridos, fazer a obra de Deus, não importa se você está aqui sobre a plataforma, se você está na cozinha, no Geração Vida, se está no estacionamento, se está com uma vassoura varrendo a frente da igreja, fazer a obra de Deus é uma alegria. Trabalhar para o Senhor é uma alegria. Aleluia! E eu pergunto para você: quem é que faz essa ponte? A igreja. Muitas vezes as pessoas denominam, né? Ah, não, eu tenho agora o meu ministério. Eu sou um pastor itinerante. Cada um com seu cada um, né? Não posso julgar, não cabe a mim. Um dos propósitos da igreja é evangelizar. Falar do amor de Cristo pela humanidade, ainda que nós não usemos palavras. Eu acho que foi citado aqui há pouco tempo, eu não lembro quem foi que citou. É uma frase de Agostinho, na igreja católica é chamado de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use as palavras. O mundo está olhando para você, e se você é um seguidor de Jesus, você vai se assemelhar a Jesus, e as pessoas vão enxergar Jesus em você.
através da sua misericórdia, através do seu carinho, através da sua bênção, através de quem você é, as pessoas vão enxergar Jesus em você. Então entenda isso, pregue o evangelho em todo o tempo. Se alguém chega triste perto de você, e você vê uma oportunidade, fala de Jesus para ela, convida ela para estar numa igreja. Eu não esqueço nunca, a primeira pessoa que eu levei para a igreja, eu era um jovem ainda, era um rapaz, precisa mais, gente? Rapaz, misericórdia, o pastor não vai deixar eu pregar nunca mais. Eu não sabia, inocente toda a vida, ô Renato e tal, não sei o que, a gente podia sair um dia, né, para passear, ir no cinema. Olhei para a cara do cara, falei, pô, meu irmão, qual é a dor? Eu, hein, o negócio de ficar me chamando para ir para o cinema, vamos fazer o seguinte, vamos lá na igreja. Igreja? Vamos lá, rapaz, pertenço a uma igreja, Avenida Itatiaia, número 687, hoje é a Avenida Presidente Tancredo Neves, 687, Duque de Caxias. Vim de longe, viu? Baixada. E eu falei com ele, vamos lá na igreja? Ah, não gosto muito de igreja não. Eu falei, não, você não precisa gostar, só precisa ir. Ele falou, tá bom, vou aceitar o desafio, mas depois que a gente for lá na igreja, a gente vai no cinema? Falei, pode ser, de repente até rola, mas nada de... Aí tudo bem, chamei ele para poder ir lá na igreja. E nesse mesmo dia que ele foi à igreja, ele recebeu o toque de amor de Jesus. Esse rapaz está morando hoje lá em Santa Catarina. Sabe o que ele é? Um dos grandões da contabilidade de uma empresa chamada Sadia. Casou, tem 2 filhas, teve a vida restaurada, pôde ajudar sua mãe e seus irmãos, sua vida foi completamente mudada. E gente, cada vez que eu lembro dele, porque a gente perdeu o contato, né? Eu saí da igreja de Caxias, vim para Bangu, acabei perdendo o contato com ele, já procurei no Facebook, também não consegui, e eu falei, gente, que legal, olha como Jesus pode, através apenas de um convite. Eu nem estava tão convicto assim que ele ia ser tocado naquela noite, mas foi naquela noite que Jesus falou com ele. Quem sabe se você trouxer uma pessoa, ah pastor, eu já trouxe, mas ninguém até hoje tomou a decisão, não tem problema, continua trazendo. Água mole, tanto bate. A palavra transforma, queridos. E quando a pessoa sente o toque de Deus, quando ela sente o amor de Deus, pastor Marco hoje estava falando aqui tremendamente sobre o amor de Deus. Queridos, o amor de Deus é tudo. Não é parte de uma religião, não é parte de uma agremiação, não é parte nem do nome de uma denominação, é o amor de Deus. Quando alguém sente-se tocado por esse amor, meus queridos, não tem como fugir. Eu li um livro chamado Furioso Amor de Deus. Parece estranho, não é? Mas a fúria está falando o seguinte, da vontade, do desejo. Deus anseia por você, Deus anseia por mim, Deus anseia por aqueles que estão no baile, Deus anseia por aqueles que estão nesse momento se drogando, bebendo, Deus se anseia por aqueles que estão se prostituindo, Deus se anseia por aqueles que estão mergulhados no pecado, e cabe a mim e a você chamar essas pessoas, convidar essas pessoas, e se elas virem a esse lugar, sem preconceito, elas serão amadas, e Jesus vai transformar a vida delas também. Isso é muito importante, queridos. A igreja é para isso. Eu amo a igreja. Nós devemos amar a nossa igreja. Vir a este lugar deve ser prazeroso e nunca ser um peso. Você já foi a algum lugar que foi um peso para você? De vez em quando lá em casa acontece. Preciso ir lá na casa da minha mãe. Tá, vamos lá, amor. Chegar em casa, ó, já era, vou dormir no sofá. Mas você já foi em algum lugar que é um peso, que você não gostaria de ir? É muito ruim, não é? Ou então por uma obrigação, é pior ainda. Mas gente, quando a gente vai para um lugar com prazer, como você veio hoje à casa de Deus, deixou a sua casa, deixou tudo lá, deixou a televisão de lado, a Netflix, a Amazon Prime, deixou o YouTube, deixou qualquer coisa em casa, e falou assim, não, eu vou à casa de Deus hoje, Deus vai falar comigo, eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender. E não é só nesse culto não, é em qualquer um deles, em qualquer encontro que exista, você vai receber muito de Deus.
A igreja sempre é um lugar de alegria. Eu achei engraçado, existia um hino de muito tempo, isso é só o pessoal das antigas que vai saber. Cantava assim: você não vai dar para me acompanhar, você não vai conseguir me acompanhar, tá? Eu sei que sou fraco, se o bispo estiver vendo isso eu estou lascado, mas Cristo é forte. Lembra, pastor? Nem o pastor lembra dessa, olha para tu ver, hein? Nem o pastor lembra dessa. E mesmo eu caído, Jesus me levanta. Difícil, gente, complicado. A igreja é alegria, porque Deus é alegria. Você já leu o Antigo Testamento? Já leu? Quantas festas Deus instituiu? Deus gosta de festa, Deus gosta de alegria. Tem os momentos de tristeza? Tem. Jesus foi à cruz do Calvário, Jesus carregou a cruz pesada, todo ferido, Jesus sangrou por mim e por você. Teve um momento de tristeza, mas Deus é um Deus de festa. O povo de Israel era um povo que cultuava com festas, com alegria. E quando nós viemos à igreja, quando nós estamos na igreja, nós estamos num lugar de alegria. É um lugar que te coloca para cima. Como eu falei, às vezes a gente chega meio cabisbaixo, pensando no problema, pensando na dificuldade, pensando na luta, mas Deus nos levanta e diz: ei rapaz, ei menina, levanta, Deus é contigo, eu estou com você, as minhas mãos seguram as tuas mãos. Se você se acha fraco, eu faço você forte, porque eu sou a tua fortaleza. Se você está triste, Ele diz: eu sou a tua alegria. Esse é o nosso Deus, queridos. A nossa alegria é servir a esse Deus. E concluindo, a igreja foi criada por Deus para que nós nos edifiquemos. Edificar é o quê? Estão fazendo um edifício. O que significa isso? Estão construindo. Para que nós nos edifiquemos, ou seja, nos levantemos uns aos outros. Como eu disse, eu, pastor Marcos, pastor Luiz, não podemos estar com cada um de vocês ao mesmo tempo. Mas às vezes a pessoa que está do teu lado, ela pode te ouvir, ela pode orar por você. E a oração da pessoa que está do teu lado tem a mesma eficácia que a minha oração. Pode ter certeza disso. Ore. A igreja, ela é a noiva de Cristo. É ela que espera com grande expectativa. E é por isso que nós cantamos que o melhor de Deus ainda está por vir. Sabe? Ainda que venham lutas, ainda que venham perseguições, ainda que venham batalhas, o melhor de Deus ainda está por vir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Então com certeza Deus está preparando algo tremendo para você e para mim. Nada se iguala ao que Deus tem preparado para nós. Você vai continuar ouvindo muito sobre igreja. Nós vamos estar aí durante um período bom, ouvindo sobre igreja. Não perca nenhuma dessas mensagens. Eu quero orar junto com você. Quero clamar a Deus junto com você. Eu quero que você tenha sede, tenha fome de Deus a cada dia mais. Eu quero que você esteja querendo fazer a avance, aprendendo mais da palavra. Eu quero que você esteja recebendo os devocionais. A partir de segunda-feira, amanhã, às 19h30, devocionais do Ministério de Casais. Se alimente da palavra, se encha da palavra. Quanto mais cheio da palavra você estiver, mais vazio das coisas desse mundo você vai estar. Não dá para ocupar o mesmo espaço. Pai querido e amado, eu quero te agradecer, Senhor, nesta noite, pela igreja. Quero te agradecer, Senhor, por esse lugar santo, por esse lugar maravilhoso, por esse lugar, ó Deus, aonde eu tenho prazer em estar junto com os meus irmãos, junto com o meu pastor, junto com meus amigos,
junto, ó Deus, com pessoas que eu conheci há tanto tempo e junto com pessoas que eu estou conhecendo agora. Deus, é um prazer imenso para mim poder te adorar, poder te louvar, poder te bendizer, poder te honrar junto com os meus irmãos, a cada aplauso, a cada hino que nós cantamos, a cada palavra, Senhor, que nós entoamos de louvor a Ti. Senhor, é interessante a alegria que está no nosso coração em fazer tudo isso, e eu sei que o Senhor se agrada de nós. Deus, que essa mensagem seja replicada, Pai, que essa mensagem possa chegar ao coração dos meus irmãos que estão na internet. Meu Deus, que em nome de Jesus, vidas sejam abençoadas através da Tua igreja. É isso que eu te oro, Senhor, e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Que todos digam amém. Você pode dar um aplauso.